aqui no estado de São Paulo, em julho, e você vê uma parte do pasto desse jeito. Que pasto lindo! Nossa, que maravilha! Como é meu sonho ter um pasto desse aqui na época de seca e frio aqui no estado de São Paulo. Mas, e essa parte aqui, tá? Porque é um pasto muito bom e uma área rapada. Bem-vindo a mais uma Dica do Agrônomo. Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras e produção de feno. E hoje nós vamos estar falando sobre a grama estrela roxa africana em pasto para cavalos. Existe uma certa controvérsia a respeito da estrela roxa africana em pasto. Inclusive, nós já colocamos vídeos aqui, ó, você pode ver aqui, sobre a questão de pasto de estrela roxa africana. E é um vídeo que deu muita controvérsia, tá? Alguns realmente falaram que tem problemas, alguns falaram que os animais se alimentam normalmente. Mas aqui nós temos um exemplo clássico de um piquete de cavalo, onde eu tenho a área do Tifton aqui, animal o pasto está muito rapado, né? Nós estamos na época do frio e de falta de chuva, e nós temos aqui, ó, uma área rejeitada em pastejo. O capim está alto assim porque ele está rejeitado em pastejo. Super pastejado, tá? Uma área super pastejada, uma área, não é nem subpastejada, é uma área não pastejada. Parte com Tifton 85, parte com grama estrela roxa africana. Mas alguém fala, Rodolfo, os cavalos comem estrela roxa africana. Se você tiver um piquete exclusivo de estrela roxa africana, provavelmente eles venham comer, né? Ainda eu brinco, né? Vamos imaginar que coloque você num quarto fechado por 7 dias. E a única coisa que tem nesse quarto, água, logicamente, e um saco de ração para cachorro, tá? No começo você vai olhar aquilo, você nem vai entender porque aquilo está lá. Depois de 2 dias você vai achar interessante aquilo lá. E depois de quase uma semana você vai estar comendo e até gostando da ração de cachorro. Ou seja, a falta de opção nos faz a gente ingerir coisas que naturalmente a gente não gostaria. A estrela roxa africana, com algumas exceções, existem exceções, que alguns cavalos que realmente eles não fazem questão do consumo da estrela roxa africana. Mas a grande maioria dos equinos rejeitam a estrela roxa africana, principalmente numa situação como esta, onde eu tenho mistura no pasto, onde eu tenho a opção, eu deixo a opção para o animal escolher, Tifton ou estrela roxa africana. Num pasto só de estrela roxa africana, a rejeição é menor, tá? Porque exatamente a falta de opção. Agora, o que é interessante, se você corta, murcha e leva na baia, os animais comem muito bem. Ou se você faz um feno de estrela roxa africana, os animais, os equinos também consomem muito bem. Faz mal para o cavalo? Não faz mal para o cavalo. O valor nutritivo é ruim? Não, o valor nutritivo dela é excelente. É muito utilizado em gado de leite, em vacas em lactação, onde a exigência do capim é extremamente alta. O problema é palatabilidade, tá? Então, cuidado no formar áreas para equino, em você trazer mudas contaminadas de estrela roxa africana. Sim, alguns cavalos comem, tá? Poucos cavalos gostam. Alguns comem por falta de opção, mas grande parte dos equinos a rejeitam, como este exemplo aqui, tá? E você? Qual a tua experiência com a estrela roxa africana? Tá? Os teus cavalos consomem normalmente? Os teus cavalos fazem a seleção? Tá? Ou você faz piquete só de estrela roxa africana? Deixa seu comentário aqui embaixo, a gente quer ouvir a tua experiência. Tá aí mais uma Dica do Agrônomo para você.